Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia a todos. Bom dia. E como disse bem o Tomé, nós estamos aqui na casa do nosso Pai São Francisco, na sua terra natal. A saudação aqui é paz e bem. Paz e bem. Por isso, meus irmãos, gostaria de começar essa primeira pregação do nosso congresso, do nosso Pentecostes da Paz aqui em Assis, partilhando com vocês uma experiência que eu vi de um grande homem de Deus há muitos anos atrás, nos anos 80, no começo da minha caminhada, do meu Pentecostes pessoal, em 83. E nunca me esqueci, e cada vez que o tempo passa, eu vejo que essa experiência é verdadeiríssima e ela serve de uma grande lição para todos nós. Por isso, partilho. Uma senhora muito de Deus, uma pessoa ministeriada em cura e libertação, estava vivendo um momento de grande cansaço, como muitos de nós. Estava vivendo um momento de grande prova, né? Uma aridez imensa. Ela tinha muitas atividades, estava extremamente cansada, já um pouco até depressiva, e ela não conseguia rezar, ou se rezava com muitas dificuldades. Então, ela foi até o Senhor, juntou todas as suas forças e foi rezar, e clamou a Deus de todo o seu coração: Senhor, por favor, diga-me o que está acontecendo, como eu posso voltar à tua graça, como eu posso voltar àquele estado em que eu te amava tanto e me sentia tão amada. Hoje eu acho que eu troquei a obra pelo Senhor. Hoje eu amo mais a obra, as minhas atividades, do que o Senhor. Eu não tenho tempo para o Senhor. Eu não tenho tempo para a minha oração pessoal. Eu estou me sentindo derrotada. Por favor, Senhor. E aí Deus lhe dá uma visualização. Ela começa, visualização vocês sabem que é interior. Visão é quando você vê com os olhos abertos, como eu estou vendo vocês aqui. Videntes são poucos os videntes, mas visualização é uma palavra de ciência, de conhecimento, é um dom que é dado a todos nós. Todos nós da renovação já temos essa experiência. Então ela teve aquela visualização. Ela via um jarro de cristal muito sujo, cheio de muita sujeira dentro dela. Desculpe, dentro daquele jarro. E aquele jarro imundo, né, com um odor fétido, começava de repente a ser visitado. Uma água surgia do nada de dentro dele e começava a expulsar aquela sujeira. Ia limpando, a ponto daquele jarro ficar completamente limpo. E não só isso, aquele jarro se tornava uma fonte. E aí começavam a chegar pessoas ao redor daquele jarro e começavam, com aquelas águas, a se lavarem, a matarem a sua sede. Elas começavam a ficar curadas e cada vez mais chegavam pessoas. E aquele jarro recebia uma luz e uma força do alto, e ele transbordava em água viva, e muitos eram curados. Mas ela começou a perceber que aquele vaso foi tirando sua atenção, aquela luz foi, aos poucos, foi desaparecendo de sobre ele, vinda do céu, e aquele jarro começa a querer só olhar para as pessoas que estavam ao seu lado. E ele começa, à medida que ele faz esse movimento, começa a se esvaziar.
Mas as pessoas não percebem, as pessoas continuam ali esperando que aquele vaso ia derramar a água pura e santa dele. De repente, aquele vaso fica vazio, completamente vazio, e no seu desespero, o que ele faz? Ele começa a se quebrar. E, querido Pepe, seja bem-vindo. Vamos aplaudir o nosso querido Prado Flores. É uma alegria, uma honra estar aqui com o Senhor. Irmãos e irmãs, aquele vaso, no seu desespero, começa a se quebrar. E ela começou a entender que a água é bem parecida com o vidro, não é? Mas o efeito é o contrário. Se a água curava, lavava, purificava, matava a sede, o vidro começava a ferir as pessoas, a matar as pessoas. As pessoas, pensando que era água, começavam a beber aquele vidro e elas caíam mortas. E aquele vaso, em extremo desespero, começava a se autodestruir. E ela, então, atordoada, voltou a si e perguntou ao Senhor: Senhor, por misericórdia, diga-me o que significa esta visualização, essa imagem que o Senhor acabou de me mostrar. E o Senhor, na sua misericórdia, lhe respondeu: esse vaso é você. Quando eu lhe encontrei, você estava completamente suja do pecado. O pecado tinha dominado a sua vida e você era um poço de sujeiras. Mas você se voltou para mim e eu lhe dei a graça do batismo no meu Espírito Santo. Foi aquela água viva que começou a jorrar de dentro de você. Primeiro foi a sua purificação. Depois eu comecei com os meus dons a lhe usar para instrumento e atrair as pessoas para que através da sua oração elas chegassem a mim. Você rezava, você dependia de mim, você escutava a minha palavra, você estava em obediência a mim, você tinha intimidade e comunhão comigo e eu contigo. Por isso seu ministério era tão fecundo. Mas você esqueceu-se de mim. Você começou a olhar só para a obra, para as pessoas. Começou a esquecer que aquela água não era sua, era minha, era o meu Espírito Santo. E aí você foi perdendo a minha graça e as pessoas não percebiam que você não rezava mais. Você chegava para as pessoas, você nem perguntava o que eu queria dizer para elas, você dizia a sua opinião. Você dava não mais de mim, da minha palavra, você dava de si mesmo. E você é caco de vidro. Você não é água viva, eu sou água viva, o meu espírito é água viva. E você começou a matar as pessoas. E as pessoas tão cegas nem percebiam isso. Volta para mim. Volte a rezar. Volte a ter intimidade comigo. Lembra-te de onde caíste, arrepende, volta. É isso que nós queremos viver hoje. Eu acredito que muitos de nós, se não todos, uns mais, outros menos, estamos vivendo um tempo muito difícil. Há uma crise muito grande. Mas a maior crise é da nossa intimidade com Deus. Sim ou não, meus irmãos? Nós estamos em Assis e aqui nosso Pai São Francisco nos ensina: se queremos mudar fora, se queremos ajudar realmente aos outros, se queremos verdadeiramente
viver uma vida plena e santa para ajudar a igreja, a restaurar a igreja, temos que começar de cada um de nós. Temos que voltar ao Espírito Santo de Deus. Vamos abrir a Sagrada Escritura em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. A partir do versículo 1. Atos dos Apóstolos 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos e indagou deles: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Responderam-lhe todos que puderem: não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Então, em que batismo fostes batizados? Perguntou Paulo. Disseram: no batismo de João. Paulo então replicou: João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Eram ao todos uns 12 homens. Palavra do Senhor. O mundo, mas infelizmente também nós, a Igreja de Deus, e ainda mais tristemente, podemos dizer, muitos de nós da espiritualidade carismática, a espiritualidade própria do Espírito Santo. Claro, o centro é sempre Jesus Cristo, mas nós temos a graça recebida por Deus na igreja de perpetuar essa experiência de Pentecostes, tão necessária para a nossa vivência da nossa fé nesses tempos tão difíceis. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs amados, nós vivemos como em Éfeso, como esses discípulos de Jesus em Éfeso, muitas vezes ainda na ignorância do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus ainda é o Deus desconhecido. Ainda não totalmente, seria talvez exagero, mas é profundamente ainda mal conhecido. E esta é a causa de que nossa espiritualidade não dá os frutos que ela deveria. Precisamos conhecer e amar e adorar e servir e principalmente deixar o Espírito Santo de Deus nos conduzir. Somos chamados não somente a uma experiência, a um dom, mas a uma vida carismática, a uma vida segundo o Espírito Santo de Deus. Não é? São Paulo, na Epístola aos Gálatas, ele fala muito bem quais são os frutos de uma pessoa que vive conforme o mundo, a mentalidade mundana, essa mentalidade onde eu sou o centro da minha vida, onde eu decido, influenciado pelo mundo, pelo maligno, pelas forças contrárias a Deus. Ou como é uma vida guiada na força do bendito Espírito Santo. Meus irmãos, nós não podemos servir a dois senhores. Ou Jesus é o Senhor da nossa vida e Ele nos dirige através do seu Espírito Santo. São Paulo vai dizer assim: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pela força do Espírito Santo. Uma pessoa ateia, uma pessoa que não tem fé, ela pode dizer: não, eu posso dizer Jesus é o Senhor. Sim, diz com os lábios, mas aqui São Paulo está falando dizer com a vida,
com a verdade. É o Espírito Santo de Deus que faz com que Jesus realmente seja o Senhor, o dono da nossa vida. É o Espírito Santo de Deus. É só na força dele, porque ele tem esse poder, como diz o próprio Jesus, de nos convencer a respeito do pecado, que consiste em não aceitar Jesus, a respeito da justiça, que é preciso que Jesus vá, cumpra toda a sua missão, todo o seu sofrimento, toda a sua paixão, morte e ressurreição, que suba ao céu, que seja glorificado pelo Pai, seja declarado o nome sobre todo nome, o Senhor de tudo, e que com o Pai envie sobre nós, como estamos vivendo nesse final de semana, esse Espírito Santo, para que a gente possa realmente viver o senhorio de Jesus. Somente nessa força, e é preciso que a gente então se abra. Como é triste saber que nós temos uma riqueza tão grande dentro de nós, meus irmãos. Uma riqueza imensa, uma fonte de água viva que quer jorrar até a vida eterna. Meus irmãos, vocês já pensaram como é maravilhoso perceber que Deus jamais nos deixou sozinhos, que Ele nos deu o Espírito Santo dEle, que no batismo foi nos dada a maior graça, a vida de Deus, aquele mesmo que une o Pai e o Filho na Trindade eterna, foi derramado em nossos corações. Bata no peito. Dentro de cada um de nós existe um tesouro, existe Deus. É aquela velha experiência de Santo Agostinho, né? Eu te procurava fora, mas estavas dentro, no mais íntimo de mim mesmo. Como o mundo nos seduz para procurar fora, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Essa fonte tem que jorrar, porque infelizmente com os nossos pecados, com os nossos vícios e mazelas, com o amor próprio, com esse mundo que prega tanto a autossalvação, a autorrealização. Eu preciso me amar, eu preciso me realizar, eu, e vamos ficando inchados, mas vazios, como uma bexiga cheia de ar, que um pequeno espinho pode de repente furar. E ela desaparece. Assim somos nós. Assim é o nosso eu inchado, cheio de si mesmo, cheio do veneno, do egoísmo, da concupiscência do pecado. Quando Deus nos toca, e aí olhamos para o fundo do nosso coração, percebemos o quanto Deus nos ama, o quanto Ele é amor. O amor dos amores, o amor do amor. Deus é amor e o Espírito Santo é o amor por excelência, é a supraessência de Deus, se pudéssemos dizer isso. Foi derramado em nossos corações. O Pai derramou pelo sangue do seu Filho, pelo nosso santo batismo, o seu Espírito em nosso coração. Nos selou. O Espírito Santo é um selo, como uma carta selada. Ela agora tem um destinatário. O destino é o céu, é a eternidade, é viver eternamente com Deus, é passar por esse mundo, é cumprir aqui com amor a nossa missão e chegar ao céu. Fomos selados, fomos marcados, mas como é triste, muitas vezes estamos com uma riqueza tão grande dentro de nós e nos sentimos tão pobres. Vamos acostumando com as coisas do mundo, vamos querendo então preencher o vazio, não com aquele que pode preencher, mas com outros vazios. E aí os prazeres, não é? Os pecados, as desilusões, os nossos sonhos, vamos nos alienando de nós mesmos. Peçamos então hoje essa graça, de nesse Pentecostes voltarmos
voltarmos ao nosso coração, voltarmos. O que é preciso fazer? Na mensagem de do Espírito Santo de Deus à igreja de Éfeso, que nós encontramos em Apocalipse, capítulo 2. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 2. Essa mesma igreja que recebeu, que não conhecia, mas que foi visitada pela misericórdia do Espírito Santo através de São Paulo, que recebeu o sacramento do batismo e logo depois a imposição de mãos, que seria basicamente assim a crisma, o sacramento do crisma, e o Espírito Santo foi manifestado com seus dons, e aquela comunidade de Éfeso, que era uma comunidade já boa, mas ainda muito tímida, se tornou uma das principais igrejas da antiguidade. Na Ásia Menor, a igreja de Éfeso era uma das igrejas mais fervorosas. A igreja que teve São João como seu primeiro bispo, depois São Timóteo, depois, segundo a tradição, Nossa Senhora esteve por ali, não é? Morou um tempo ali. Aquela igreja que de São Paulo passou 1 ano e meio, não é? Rezando, pregando, confirmando. Aquela igreja dos apóstolos, aquela igreja que recebeu uma porção também como nós, uma graça tão grande como nós. Eu acredito que nesses últimos tempos, não porque somos melhores, mas mais necessitados, Deus derramou através da espiritualidade carismática uma graça tão grande sobre a igreja. Nós somos privilegiados. Eu queria que você dissesse para o seu irmão: você é um privilegiado. Nós tivemos a graça de receber uma porção redobrada do Espírito Santo. Nós tivemos a graça de ter tantos encontros. Nós tivemos a graça de ter a igreja que, através de grandes papas, como São João Paulo II, não é? O próprio Bento XVI, o Papa Francisco, que nos convocou a pregar o batismo no Espírito Santo, a levar isso para toda a igreja. Ele diz: o batismo do Espírito Santo não é só para vocês. Eu me lembro do encontro que ele teve conosco lá em Roma. Ele dizia: o batismo do Espírito Santo não é só para vocês, o batismo do Espírito Santo é para toda a igreja. Para toda a igreja. Nós tivemos essa graça, mas nós não podemos passar. Nossa geração não pode passar. Os grandes apóstolos, como nosso querido Monsenhor Jonas, como Padre Léo, Padre Rufus, tantos, o Dom Cipriano, não é? O Padre Haroldo Ramos, lá no Brasil, esses já foram, não é? Cumpriram sua missão, não é? Se consumiram, graças a Deus, terminaram em vida de santidade, graças a Deus, confirmaram o testemunho deles. Mas agora a missão é nossa. Eu fico vendo, se a gente não for muito animado, se a gente não tiver muita coragem, o que será dos nossos jovens? O que serão dos nossos grupos de oração? O que serão das nossas próprias comunidades? Eu acho que os senhores concordam comigo que no primeiro momento das nossas comunidades, todos vinham do batismo no Espírito Santo, daquele fervor. Mas hoje, nós vivemos... Nossos jovens não passaram, não tiveram a graça. Os grupos de orações, infelizmente, estão muito raros e muitas vezes assim se tornaram mais grupos de reunião, de reza, de oração. Nós precisamos, então, continuar a levar essa mensagem, porque isso não pode morrer conosco, não é? Nós temos que ter força, e eu sinto que o Senhor nos reuniu aqui em Assis, não é? Justamente para isso. Eu sinto que o Espírito Santo está dizendo para nós, Renovação Carismática Católica, toda essa nossa espiritualidade, seja comunidade, seja as diversas realidades dentro dessa grande espiritualidade carismática, está dizendo: restaurem a minha igreja que está em ruínas. E restaurem a começar de si mesmo. Quem quer ser restaurado aqui, diga eu. Quem precisa mesmo, diga eu preciso, eu quero, eu preciso, não é? Então, o que fazer? Vamos ver
o que o Espírito Santo diz à igreja, não é? Éfeso, mensagem da igreja, do Espírito Santo à igreja. Apocalipse 2. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda pelo meio dos candelabros de ouro. Você quer conhecer a Deus? Você precisa saber onde Ele anda. Ele anda onde há luz. Ele anda onde há unção. Ele anda onde há desejo dele, sede, fome e sede da sua presença. Ele diz para mim, para você: conheço as tuas obras, teu trabalho, tua paciência. Que coisa linda, meus irmãos. Nós, graças a Deus, isso ninguém pode negar, nós temos trabalhado. Alguns de nós, inclusive, estamos como aquela pessoa que eu comecei falando, estamos cansados, esgotados, mas não é graças a Deus por fazer nada, é por fazer muitas coisas. E o trabalho é importante, glória a Deus. Mas a gente tem que ter muito cuidado com o ativismo. Quando a gente troca o Senhor pela obra, eu amo tanto a obra que eu começo a ficar mais tempo com a obra, sonhando, pensando, do que com o autor da obra, com nosso Senhor. Você imagine um pai e uma mãe de família que trabalham demais e eles dizem: eu trabalho para sustentar minha família. Sim ou não? Geralmente é assim que acontece. E trabalha dia e noite e não tem tempo, porque são muitas as coisas que eu quero proporcionar aos meus filhos. Mas eu não tenho tempo para os meus filhos. Eu não tenho tempo para conversar com eles, para amá-los, para ouvi-los. Aí eles vão encontrar alguém que tenha tempo para eles. E quem mais tem tempo é quem mais quer prejudicá-los, tirá-los de Deus, de nós. O que adianta a gente proporcionar tanto bem-estar, proporcionar tantas oportunidades e esquecer o essencial? Esquecer o essencial. Igual aquela mulher que estava com muitas necessidades, estava no deserto com o filho, e abriu-se uma porta numa caverna e disse: entre e você tem 5 minutos para pegar tudo que você puder. Quando ela olhou, tinha muitas joias, riquezas, né? Muito dinheiro, muitos bens ali preciosos. Ela deixou a criança e foi pegando, e pegava uma coisa, e pegava outra, e pegava outra, e pegava outra, e ficou... Olhe que só tem 4 minutos, 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, e ela ainda pegando mais. Depois, agora a porta vai se fechar. Ela correu. Quando correu, a porta fechou, ela só ouviu o choro da criança. Esqueceu a criança lá dentro. Assim, muitas vezes, é uma historinha, mas dá para a gente entender o que a gente está fazendo com a nossa vida, mas não só com a nossa, com a vida daqueles que nos foram confiados. E isso é terrível. Por isso, Deus conhece o nosso trabalho, a nossa paciência, quantos de nós tem esperado nas promessas de Deus. Como para muitos de nós é difícil a gente pregar, a gente ser instrumento para a família de tanta gente, que a gente não conseguir dentro da nossa própria casa. Temos que ter a humildade e a paciência e entender que o próprio Jesus passou por isso, quando ele diz: um profeta só não é bem aceito na sua própria casa. Quantas vezes tem que ter a paciência e a verdade de entender: eu não sou Deus. Não sou eu que vou converter a minha família. É Deus, é o Espírito Santo.
Deus está me mostrando uma coisa, eu preciso perseverar, eu não sou ainda santo, e tudo que eu fizer, eu devo fazer por amor, e devo ter a certeza que Ele vai ver, e tudo que Ele puder fazer para a conversão da nossa família, Ele vai fazer, porque crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Crê, é no singular. Eu preciso crer, eu preciso servir, eu preciso cuidar das outras famílias e ter a humildade e a paciência de esperar que na hora certa o Senhor agirá. Tenho que correr esse risco e muitos têm corrido. Às vezes é triste a gente não poder dar um testemunho ainda da conversão da nossa própria família. Mas quem aqui acredita que ninguém se perderá da sua casa, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, viva desta fé, viva dessa fé, tenha paciência, isso faz parte do processo, para que dependamos cada vez mais do Senhor, saibamos esperar, não é? Quantas vezes Deus vai nos surpreender. Até fazendo um parêntese sobre isso, eu queria dizer para vocês que passam por esses dramas tão grandes de ver às vezes um filho, o esposo, a mulher, um irmão, um pai, uma mãe, uma pessoa tão querida, nossa, distante de Deus. Deus, na sua sabedoria, quer que a gente confie muito nele, que a gente reze e espere e confie. Por quê? Se essa pessoa se converter, e seria uma maravilha, que seria um testemunho muito grande, mas talvez ela vai cair depois, não vai ter estrutura. Agora, ela vai ser facilmente perdoada porque ela vive ainda na ignorância dos mandamentos de Deus, entende? Mas se ela se converter, voltar para Deus, aprender as coisas do Senhor e depois voltar à lama do pecado, talvez ela nunca mais vai ser perdida para sempre. Deus é tão santo e tão sábio que muitas vezes vai usar dessas pessoas como Ele fez com o bom ladrão. Só na última hora elas serão salvas. Por isso vai precisar de muita oração, de muita confiança. E se a gente perder alguém, saiba que a gente está perdendo para Deus, não para esse mundo. Uma vez eu estava ali num enterro de um menino que a mãe rezava demais pela conversão dele. E ele tinha ido para um outro estado, com certeza ele iria se envolver com algo muito terrível. Na volta, pela oração da mãe, aconteceu um acidente e ele veio a óbito. E a mãe estava realmente inconsolável, porque ela disse assim: eu rezei tanto, e eu queria ter visto a conversão dele, eu queria ver o testemunho dele. E o que falar para uma mãe numa hora dessa, não é? Como você consolar? Pedir ao Espírito Santo de Deus que me inspirasse o que eu devia dizer. E eu disse para ela: mãe, Deus viu as suas orações. Tem mortes que não são perdas, são livramentos. Ele foi livre de algo muito pior. Tenha certeza, seu filho não se perdeu. Rezemos pela alma dele. Mande oferecer santas missas e confie na misericórdia de Deus. Deus, foram tantas lágrimas, foi tanto retiro, tanto jejum, tanta penitência. Deus não é esse Deus que esquece suas promessas e suas bênçãos. E ela ficou um pouco mais conformada. Meus irmãos, quando eu desci, foi o enterro do menino, dei a bênção e tal. Quando eu desci dali, de depois pregado, fui saindo, uma senhora me chama e diz: Frei, eu confirmo tão perfeitamente. Eu tenho 2 filhos que estão no crime, estão na gangue.
Como eu gostaria de ter a sorte dessa mãe, que Deus tivesse levado meus filhos antes de vê-los até assassinar outras pessoas. Aquilo ali foi tão forte para mim, nunca esqueci isso. Vocês me entendem, meus irmãos? Quando a gente se entrega a Deus, Deus tem o controle da nossa vida, por mais que a gente não veja, mas o Espírito Santo de Deus vai conduzindo de uma forma tão maravilhosa. Não perca nunca a sua fé. Você não está vendo, mas Deus está vendo a sua fé, a sua paciência, o seu trabalho, a sua dedicação. Quantas vezes você deixou até os seus trabalhos em casa, às vezes até deixou um pouquinho os seus filhos para ir trabalhar na obra de Deus, porque era necessário. Quantas vezes você foi em missão, às vezes no aniversário de um filho, já vi tantas pessoas assim, não é? E às vezes o filho não entende naquela hora, mas ele um dia vai entender. Um dia ele vai ver que tudo foi por amor e Deus usou de tudo aquilo para salvá-lo de tantos perigos. Enquanto estamos aqui, Deus manda os seus anjos cuidar dos nossos. Diga amém. Por isso, não se preocupe. Se ocupe com as coisas de Deus, com o que Deus quer da sua vida. Deus cuida de ti. Deus está olhando, Deus está vendo tudo que você tem passado. Deus é amor, Deus é misericórdia. Não pode suportar os maus, puseste à prova os que dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Mentirosos. Tens perseverança, sofreste pelo meu nome e não desanimaste. Já são mais de 30 anos que a gente está nessa caminhada. Quantas pessoas maravilhosas que começaram conosco e a gente fica tão triste porque não seguiram, se desviaram. Mas Jesus mesmo falou, quem perseverar até o fim será salvo. Olhe, eu prefiro uma pessoa que reze e persevere do que uma pessoa que trabalha magnificamente, uma pessoa extraordinária, sabe tudo, mas não tem perseverança. Nós estamos formando uma geração que é assim, muito imediatista, um povo extremamente tecnológico, mas não tem coragem, porque não tem espiritualidade. A perseverança é uma graça. Perseverar muitas vezes sem vontade, perseverar naquela oração que muitas vezes parece tão sem gosto, tão sem sentimento, sem consolações. Deus, para nos purificar de nós mesmos, nosso amor próprio que é tão grande, muitas vezes nos permite viver noites escuras. Mas como Deus fica feliz quando na força do seu Espírito Santo nós perseveramos, com lágrimas nos olhos, sem entender tantas coisas. Eu creio, eu adoro, eu espero, eu vou à frente, meu Deus. Como isso é importante, meus irmãos. Imagine um exemplo tão simples, mas você vai compreender o que o Frei quer dizer. Se eu fosse pai, precisasse de um remédio, dissesse, meu filho, vá ali no vizinho e pegue o medicamento que eu preciso. E o filho fosse lá muito rápido e trouxesse o medicamento com toda alegria. Eu ficaria feliz, sim ou não? Mas imagine que eu dissesse, meu filho, eu estou doente, precisando do remédio. Eu não tenho dinheiro para comprar, não sei onde se compra. Não, pai, eu vou atrás. E ele passasse por muito esforço, fosse lá, ganhasse o dinheiro, fosse comprar numa farmácia, não tivesse, fosse noutra, a encontrasse, trouxesse o remédio. O pai ia ficar mais feliz ainda, sim ou não? A oração que é feita com muito sacrifício, sem nenhum gosto, é a oração mais agradável a Deus. É a oração que eu estou dizendo a Deus, Senhor, eu te amo acima de tudo, acima de mim mesmo. Ah, Frei, eu não vou para a missa porque eu não quero ir obrigado. Sim, vou obrigado. Eu não vou obrigado para o meu trabalho, para a escola.
Eu não vou obrigado para tantas coisas, vou obrigado para Deus. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. E essa graça de perseverar, Deus olha, Deus vê, Deus sabe o que você tem passado. Ele te colocou naquela família complicada por um propósito. Você não caiu ali de paraquedas. Quem lhe colocou foi Deus. E Ele tem o controle de tudo. De tudo. Diga amém. Por isso, não se desespere. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Mas se ficar só até aqui estava ótimo, né? Mas quem quer mais? Quem quer o novo de Deus? Quem quer sair daqui cheio do Espírito Santo? Por isso, mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Como é triste um relacionamento que a gente diz o amor acabou. O amor acaba, gente, sim ou não? O amor é eterno, o amor é de Deus e vem de Deus e é o próprio Deus. O que acabou foi o gostinho. O que acabou foi a autossatisfação. O que acabou foi o ego, em outras palavras, o egoísmo. O saborzinho, o docinho. Sabe, às vezes Deus coloca na cruz um pouquinho de sabor para a gente não se assustar logo Então Ele nos conquista. Ele coloca para que a gente possa depois. Mas como é maravilhoso quando o que é doce, como dizia nosso Pai São Francisco, o que é doce vira amargo e o que é amargo vira doce. Como é maravilhoso isso. Quanta graça, meus irmãos. Quando a gente volta àquele primeiro amor, voltar a se encantar com Deus. Uma viagem dessa, não sei para vocês, já vim tantas vezes a Assis, mas tive agora a graça, cheguei cedinho, corri lá no túmulo do nosso Pai São Francisco, coloquei a cabeça ali, agradeci tanto. Tanta gente gostaria de estar aqui, ter uma oportunidade como essa, e eu ficar lá reclamando porque o hotel é longe, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Eu quero saber nada disso, eu estou em Assis, eu estou aqui na graça de Deus. Vamos perdendo o essencial, vamos perdendo... Deus está dizendo para mim e para você, eu lhe trouxe aqui, tantos mereciam muito mais do que eu e você, sim ou não? Sim. Tantos dariam tudo para ter uma oportunidade de estar aqui, e eu trouxe a você. Se surpreender de novo com esse Deus que cuida de nós, começar a louvá-lo, abrir esse coração, sair desse vitimismo, sair dessa coisa que minha vida é só problema. Para de espraguejar a sua vida em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus fica tão triste. De São Paulo, não entristeçais o Espírito de Deus que mora em vós. A gente deixa o Espírito Santo de Deus muito triste quando não reconhecemos a sua bondade, as belezas. Volte ao amor. Volte a amar a Deus e sentir-se amado por Ele. Querido, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Meus irmãos, sempre tem um momento. O demônio, ele faz conosco como algumas vezes se faz com a rã. Você sabe que se você colocar uma rã numa água fria e for esquentando aquela água, a ponto ela morre ali dentro. Você sabe disso porque vai devagarzinho, não é? Sim ou não? Sim. Assim o demônio faz conosco. Devagarzinho vai nos tirando da oração. A gente nem percebe. Lembra de onde caíste quando deixaste Deus, quando colocaste outra coisa, outro amor na frente do amor de Deus. Lembra,
Foi a partir dali, foi quando eu tirei os olhos de Deus, quando eu desobedeci a Deus, quando era para dar aquele passo eu não dei. Ali começou a nossa ruína. Assim é no casamento, assim é na nossa vida espiritual. O Espírito Santo de Deus quer nos levar nesses dias a um grande arrependimento. Para que Ele nos enche, é preciso que a gente se esvazie. O Espírito Santo não vai vir num coração cheio de amor próprio, de mágoas, de ressentimento, dessa tristeza, desta revolta. Sabe, muitos de nós estamos caindo inclusive na depressão. E eu acredito até que Deus permite que a gente caia às vezes na depressão, até no pior, no pânico, porque a gente volta a rezar. Eu ouvi isso do Monsenhor Jonas Abib há muitos anos atrás. Ele tinha uns exemplos maravilhosos, um dom de sabedoria muito grande. Ele diz, tem pessoas que dizem assim, eu não dou mais um passo. E o exército brasileiro descobriu que quando uma pessoa, quando o organismo começa a perceber que está perdendo muitas forças, mas ainda tem uns 30% de sua capacidade, ele dá um clique, que a pessoa fica sem força, porque para não se gastar tudo de uma vez e até morrer. Então, dizia o Monsenhor Jonas, solte um boi brabo, que no instante você vai ter força. E eu quero perguntar a mim e a você, será que vai ser preciso Deus soltar um boi brabo? O boi brabo, cuidado, é a depressão, é a ansiedade, é um pânico, é uma crise. Nessa hora você tem que rezar, sim ou não, meus irmãos? Sim. Nessa hora a gente lembra que a gente não pode nada. Será que Deus vai ter que levar alguém da nossa família? Será que Deus vai ter que tocar naquela ferida e reabri-la para a gente poder voltar a rezar? Não, o Espírito Santo de Deus quer arrependimento. Peça essa graça, um profundo arrependimento. Retornar às primeiras obras, aquelas obras que a gente fazia por amor a Deus. A simplicidade, não é? Não infantilidade, mas se tornar mais, sabe, menos cheio de si mesmo, menos complicado, mais simples. Você sabe o que significa simples? Simplex, sem dobras. É o contrário de complexo, né? É cheio de dobra. A pessoa vai ficando cheia de dobra, não é? Vai ficando cheia de cantinhos. Não é assim em casa, aquelas casas cheias de cantinho, não é? É melhor uma casa espaçosa, aberta, não é? Simples, não é? Do que cheia de cantinho, de dobra. Então, vamos voltar à simplicidade. É esse o convite do Espírito Santo, a pedir de todo o coração que o Senhor se volte para nós, porque nós voltamos para Ele. Que o Espírito Santo de Deus nos dê essa graça. Arrepende-te e retorna às primeiras obras, senão virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. Mas isso tem de bens, detestas as obras dos nicolaítas como eu as detesto. Não que nicolaítas, na realidade, era um grupo herege que estava ali macaqueando as coisas de Deus, não é? São as primeiras seitas que começam a surgir dentro da igreja, sempre vão ter, não é? Ter muito cuidado com isso. O Espírito Santo de Deus, muitas vezes a gente quer essa renovação, aí começa atrás de grupos especiais, de visionários, como se uma pessoa fosse resolver o nosso problema, como se um grupo é muito santo, muito especial, faz coisas diferentes, esquisitas. Nada disso, é na igreja, na plena comunhão com os nossos bispos, com o Santo Padre, é na Santa Igreja Católica, é na nossa fé, é na nossa igreja, na nossa condição que Deus nos colocou, que vamos procurar essa renovação, não querendo algo extraordinário,
não querendo só o sobrenatural, coisas mágicas. Isso não resolve, isso não é a vontade de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele age na igreja, a sua esposa, né? É tão bonito que na primeira página da Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 2, está lá. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, sobre o caos primordial. É o Espírito Santo de Deus que dá ordem. Ele estava desde o começo, fecundando a vida, dando ordem, hierarquia, dando vida, movimento, ser a tudo que Deus criou. É o Espírito Santo de Deus que coloca a ordem na nossa casa. Sua vida está toda desordenada. É preciso pedir essa graça do Espírito Santo. E na última página, no livro, capítulo 22 do Apocalipse, o Espírito e a esposa dizem, vem. É o Espírito e a esposa, é o Espírito Santo e a esposa que é a igreja. É na igreja que ele, que começou tudo, vai concluir essa obra de salvação. Por isso, meus irmãos, ouvindo essa palavra no começo desse Pentecostes da paz, peçamos esta graça, que o Espírito Santo de Deus seja mais uma vez derramado em nossos corações. Ele já foi, mas que ele venha como um rio que estava represado, como essa fonte que estava toda coberta com os entulhos, com os pecados, com as coisas que o mundo, que nós mesmos fomos colocando sobre essa fonte, que tudo isso saia. E era muito importante dizer isso, muito importante. Se você sente essa necessidade, se você sabe, se você não fez no Brasil, faça aqui uma boa confissão. Uma confissão. Quanto tempo faz que você não fez uma confissão onde você não só disse sua relação de pecados e estava tudo bem, você podia voltar a comungar, mas uma confissão verdadeira? Eu quero voltar a Deus. Quem quer voltar a Deus aqui? Voltar à santidade, voltar à vontade de Deus, de todo o coração, com todas as nossas forças. Voltar-se para o Senhor e Ele se voltará para nós. E o Espírito Santo virá e renovará a face da terra, começar de cada um dos nossos corações, do nosso sim, eu fico imaginando, desse retiro, quantas vidas dependem, quanta gente depende do meu sim, do seu sim, quantas famílias dependem de que a gente possa viver esse novo de Deus. Vá ficando de pé. Erga o mais alto que você puder as suas mãos e vá dizendo ao Senhor com as suas palavras: eu quero, Senhor, eis-me aqui, eu me abro ao teu querer, eu me abro, Senhor, à tua santa vontade, ao sonho. Eu sei que foi por um propósito do Senhor que eu vim até aqui. Por favor, realiza essa obra, usa de cada pessoa que vai estar aqui, usa de todo esse encontro, de cada momento, de cada visita aos lugares santos, para nos fazer ficar cheios do teu Espírito. Nós queremos transbordar. O Brasil precisa, Senhor, tantos lugares precisam tanto de ti, precisam de corações renovados, precisam de jarros cheios do teu Espírito para transbordar nesse mundo que está uma terra seca. Vem, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, do mais profundo dos nossos corações. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito de amor, reacender a chama que se apagou, inflamar os corações com línguas de fogo. Vem, Espírito de amor,
Vem Espírito de amor, recriar o que o mundo destruiu, recriar o que o mundo, como Frei Josué nos disse, reavivar o primeiro amor, reavivar em nós o primeiro amor. como em Pentecostes, vem viver em nós, como em Pentecostes, vem viver em nós, nos unindo à criação, nos unindo à criação, a Deus clamaremos. erga seu braço, sua voz, enviai, enviai, Deus Santo Espírito, Senhor, renovai e renovai a face da terra. enviai teu Santo Espírito, Enviai, Deus Santo Espírito, Senhor, renovai e renovai a face da terra. vem Espírito de amor, recriar o que o mundo destruiu, Vem Espírito de amor, recriar o que o mundo reavivar em nós, reavivar em nós o primeiro amor, como em Pentecostes, vem viver em nós, como em Pentecostes, vem viver em nós, nos unindo à criação, nos unindo à criação, a Deus clamaremos perseverantes. Enviai, Deus Santo Espírito, Senhor, e renovai, a face da terra. Enviai, Deus Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Só queria terminar com esta palavra. Aqui onde nós estamos, um grande despenhadeiro, no tempo de São Francisco era chamado a boca do inferno, porque aqui eram executados os piores malfeitores, eram sacrificados, eram jogados abaixo. São Francisco, na sua santidade, ele então resolve que vai ser enterrado aqui. Ele queria ser enterrado aqui, não é? E ele diz: quando eu for enterrado ali, ali vai se tornar a colina do paraíso. O que é um homem cheio do Espírito Santo pode fazer? Transforma a boca do inferno no paraíso de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado. Para terminar, enviai teu Santo Espírito, enviai, Deus Santo Espírito, Senhor, renovai e renovai a face da terra.